Obrigado, Marília. Uma boa tarde a todos os nossos irmãos. Hoje é o terceiro sábado deste mês de janeiro do ano 2021. Nós fazemos o estudo sequencial do Evangelho de Jesus e atualmente nós estamos no capítulo 12 do Evangelho segundo São Mateus. Este capítulo tem ao todo 50 versículos. E a nossa proposta dentro do cantinho, ao estudarmos o Evangelho, é de não termos uma preocupação de fazermos um estudo para ir para os outros versículos ou os outros capítulos. O nosso objetivo é entender melhor, dentro das chaves que a doutrina espírita já nos propõe, para termos uma condição agora de podermos assimilar o ensinamento, tendo em vista que muitos de nós ainda temos e teremos grandes dificuldades de vivenciar todo o ensinamento de Jesus. Mas, passado já 2 milênios, dentro da lei de progresso contínuo e da proposta evolutiva da lei das reencarnações, podemos afirmar que hoje nós estamos muito mais receptivos a fazer com que este ensinamento contido em todo o texto bíblico não somente germine, mas nós já temos condições de fazer com que essa germinação se desenvolva, para que ela desenvolva com carinho, estamos tendo a oportunidade de cultivar cada dia de nossa existência, seja no plano físico, seja no plano espiritual, é a oportunidade de estarmos cultivando, vamos dizer, essa árvore que representa o Evangelho de Jesus. Estudamos o Evangelho à luz da codificação espírita e fazendo analogia, fazendo uma ponte com o entendimento do processo evolutivo dos seres. Vamos adentrar hoje, dentro do capítulo 12, no 8º estudo. Então, já fizemos 7 estudos, dos versículos 1 ao versículo 21. Hoje, nós vamos ler os versículos 22 a 32 e dialogarmos um pouco a respeito deles. Ou iniciarmos aqui o diálogo em torno desses ensinamentos trazidos pelo evangelista Mateus. E também fazer uma ponte com os outros 2 evangelistas, Marcos e Lucas, que trazem essa mesma passagem que leremos hoje. Então, vou ler a passagem, primeiro de Mateus. O título da tradução que eu vou ler está Jesus e Belzebu. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 22 a 32. Diz assim o evangelista: Então, lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, de modo que o mudo passou a falar e a ver. Todas as turbas ficaram extasiadas e diziam: Acaso não é este o filho de Davi? Mas, tendo ouvido isso, os fariseus disseram: Ele não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, o chefe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo as reflexões deles, disse-lhes: Todo reino
dividido contra si mesmo, está deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não permanecerá de pé. Se Satanás expulsa Satanás, dividiu-se contra si mesmo, como então permanecerá de pé o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os vossos filhos os expulsam? Por esta razão, eles serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, chegou até vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa de um homem forte e apoderar-se dos seus pertences, se primeiro não amarrá-lo? Então saqueará a casa dele. Quem não está comigo é contra mim. E quem não ajunta comigo, espalha. Por isso vos digo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia do Espírito não será perdoada. E quem disser uma palavra contra o Filho do Homem, a ele se perdoará. Mas quem disser algo contra o Espírito Santo, a ele não se perdoará, nem nesta era, nem na era prestes a vir. Então, esta é a passagem de Mateus 12, 22, 32. Lembrando a todos que nós estamos aqui trabalhando dentro de uma sequência proposta pelo evangelista Mateus. Veja bem, embora não era a preocupação tanto de Mateus quanto dos outros três evangelistas fazerem uma narrativa cronológica dos acontecimentos, dos fatos, de tudo aquilo que eles vivenciaram, no caso, Mateus e João, próximo a Jesus, estando com Jesus, e nem Marcos e Lucas, que não estiveram junto ou próximo a Jesus, mas foram discípulos dos próprios apóstolos. Marcos, no caso, diretamente do apóstolo Pedro, e também juntamente com Paulo e Barnabé, da mesma forma que Lucas esteve junto ao coração de Paulo. Eles não tinham uma preocupação de trazer uma cronologia dos acontecimentos. A proposta era fazer com que o ensinamento de Jesus pudesse estar materializado. E para isso, dentro da evolução planetária, fazia-se necessário registrar. E como que seria registrado? Através da escrita. Então, a fala de Jesus, o ensinamento de Jesus, necessitou ter o registro, tal como nós o temos hoje. Mas durante os séculos, os evangelhos, como todo o texto bíblico, houve uma divisão por capítulos e versículos. E essa proposta veio da própria espiritualidade maior, fazer com que cada um de nós tivéssemos um campo didático, pedagógico para a nossa aprendizagem de todos os textos dentro do livro sagrado. Dentro desse aspecto, observando aqui o encaminhamento proposto pelos evangelistas, no caso Mateus, podemos abrir um parênteses dentro das interpretações ao fazer uma análise
cronológica mediante os fatos narrados, não somente por ele, como por cada um dos evangelistas. Embora isso não seja necessariamente uma interpretação que possa se fechar. Sabemos que o estudo do evangelho, ele é imortal. E à medida que o espírito vai cada vez mais se moralizando, se purificando, galgando patamares maiores da escala espírita, obviamente, os textos dos ensinamentos proposto em todo o livro sagrado vão ganhando dentro de nós um movimento diferente, um entendimento diferente, à medida que vamos evoluindo. Apenas vou citar um exemplo. Existem as interpretações literais, as interpretações apenas por parte dos símbolos, as interpretações que nós hoje estamos trabalhando dentro da doutrina espírita, moral, espiritual. E existem outros níveis de interpretações que nós ainda não dimensionamos. Apenas para citar o exemplo. Para ficar mais claro ainda este exemplo, imagine se um dia nós fôssemos convidados para estudarmos o texto bíblico e assentarmos numa grande mesa ou num grande círculo, como nós fazemos lá na nossa casa espírita, Cantinho de Jesus, de forma presencial, nesses estudos sistematizados, e não é somente ali propor o estudo do texto ou das obras da codificação, que ganha um colorido diferente quando estamos presencialmente na casa, porque através daquele diálogo amigo fraterno, esses estudos acabam se tornando até mesmo uma terapia de fortalecimento para o grupo que ali se encontra presente. Vamos imaginar que se nós fôssemos convidados para assentarmos um dia em um círculo, ou numa mesa, ou num ambiente, onde estivesse presente 3 apóstolos, Paulo, João e Pedro. E um deles abrisse o texto do Evangelho e passasse a comentar esses textos. Passados já esses 2 milênios, será que a forma como eles iriam fazer os comentários seria a mesma forma que quando eles estiveram presentes juntamente a Jesus? Será que o entendimento deles, hoje, já não está muito mais adiantado e avançado diante dos textos que nós estamos tendo a oportunidade de lermos, de estudarmos, hoje na Terra, no plano físico? Será que nós, ao estarmos próximos, juntos a eles, tendo essa oportunidade de ouvi-los diretamente sobre os ensinamentos de Jesus, teríamos condições de assimilar na nossa intimidade as profundidades dos ensinos que eles teriam a nos ensinar? Basta que observemos hoje a própria carta de Paulo, ou as cartas de Paulo. Algumas terminologias, algumas colocações propostas pelo apóstolo trazem uma complexidade para o nosso entendimento ainda hoje, mesmo já tendo as chaves da doutrina espírita. Então, o texto da Boa Nova, assim como de todo o livro sagrado, quando a gente fala Boa Nova, nós estamos relacionando os 27 livros do Novo Testamento. Não é somente os 4 evangelhos. Ainda hoje, nós estamos como que engatinhando ou trazendo
um processo educativo em nossos espíritos, é como se fosse um processo pedagógico, lúdico. O que significa isso? É como se esses textos nós estamos ainda fazendo uma espécie de brincadeira, mas de uma brincadeira saudável e sadia que vai nos proporcionar um alimento mais sólido, mais profundo, à medida que nós vamos estruturando as lições dentro de nós. Nesses versículos 22 a 32, capítulo 12 de Mateus, há tantas informações e tantos ensinamentos que nós vamos ter que dividi-lo por partes, assim como nós temos feito desde o ano de 2005. Bom, então agora vou convidar a lermos o Evangelho de Marcos para que possamos observar como que o evangelista traz esse mesmo fato trazido por Mateus. Está em Marcos, capítulo 3, versículos 20 a 30. Então, quem tiver o texto bíblico em mãos e quiser nos acompanhar, o próprio título é o título dado a Mateus. Jesus e Beelzebul. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 20 a 30. Diz assim o evangelista. Então vejam bem. Vai para casa e novamente a turba acompanha, de modo a não poderem nem comer pão. Os seus parentes saíram para detê-lo, pois diziam que estava fora de si. Os escribas que desceram de Jerusalém diziam: tem Beelzebul, e que em nome do chefe dos demônios expulsa os demônios. Convocando-os, dizia-lhes em parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não pode permanecer de pé aquele reino. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, não poderá permanecer de pé aquela casa. Se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode permanecer de pé, mas tem fim. Mas ninguém pode, ao entrar na casa de um homem forte, saquear os seus pertences, e primeiro não amarrá-lo, e então saqueará a casa dele. Em verdade vos digo, todas as coisas serão perdoadas aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que blasfemarem. Quem, porém, blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão, jamais, mas é culpado de pecado eterno. Porque diziam, tem espírito impuro. Então, esta é a passagem trazida pelo evangelista Marcos. E nós vamos observar de cara uma diferenciação aqui na narrativa de Marcos. Nos versículos iniciais. Lá em Mateus, o evangelista está trazendo para nós que antes de Jesus dialogar da forma como dialogou com os doutores, com os fariseus, ao falar para eles por quem ele estava expulsando os demônios, porque na visão dos doutores e dos fariseus, ele estava fazendo em nome do chefe de Satanás, do chefe dos demônios, dando aqui Beelzebul,
e depois nós vamos estudar com calma por que este nome, Belzebu, é dado aqui em todas as traduções. No evangelista Mateus, nós vamos observar. Está dando para ouvir, gente? Está tranquilo? A Tatiana falou que tá picando. Está ouvindo? Tá ouvindo todos? Beleza? Ou só a Tatiana está picando? Marita, beleza? Marita, beleza? O meu está ótimo. A Neide também está beleza? Então, Tá, tranquilo. Meu também está ótimo. Então, beleza. Meu tá bom. Então, ó. A minha internet também está boa. Estou ouvindo bem. Tranquilo. Aqui em Mateus, o evangelista inicia que Jesus, antes de fazer esse diálogo com os fariseus, foi levado até ele um endemoniado, e esse endemoniado trazia não somente a visão, certo? Como também não tinha condições de falar, mudo. Jesus o curou. E no mesmo instante ele passa a ver e a falar. Em Marcos, ele não traz isso. Ele já vai direto mostrando para nós que Jesus vai para casa. Mas para a casa de quem? Aonde Jesus se encontrava? Em qual cidade? Lembrando a todos que Jesus viveu ao lado de Maria e José, seus pais, na cidade de Nazaré, uma região da Galileia. Ou será que o evangelista Marcos está nos informando que Jesus foi para a casa, isto é, saiu daquela localidade onde se encontravam e foram para Nazaré? Então, primeiro ponto. E por que que Marcos não traz essa cura que Mateus traz? Então, são alguns pontos que nós vamos levantar no decorrer aí dos estudos. Então, vamos lá ler agora a passagem que está em Lucas. Daí a importância de nós fazermos uma análise dos três evangelistas que estão trazendo essa mesma passagem para observarmos como que cada um deles vão trabalhar conforme as suas características. Em Lucas, está no capítulo 11, nos versículos 14 a 23. Tá? Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 14 a 23. Então, nós gostamos muito de, ao fazer essas leituras, trabalhar em comunhão com os outros evangelistas, para termos uma visão mais completa. Diz Lucas, a partir do versículo 14 do capítulo 11. Ele estava expulsando um demônio que era mudo. E sucedeu que, ao sair o demônio, o mudo falou, e as turbas maravilharam-se. Mas alguns dentre eles disseram, em nome de Belzebu, chefe dos demônios, expulsa os demônios. E outros, testando-o, buscavam junto dele um sinal do céu. E ele, sabendo os pensamentos deles, disse-lhes: todo reino dividido em si mesmo está deserto e cai sobre a casa. Se também Satanás está dividido em si mesmo, como permanecerá de pé o seu reino? Porque dizeis que por Belzebu eu expulso demônios? E se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os vossos filhos os expulsam? Por esta razão, eles serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios
pelo dedo de Deus, chegou até vós o reino de Deus. Quando o homem forte, armado, guarda o próprio pátio interior da residência, seus bens estão em paz. Atacando-o, porém, o mais forte do que ele, quando o vence, tira-lhe sua armadura e distribui os despojos dele. Quem não está comigo é contra mim, e quem não ajunta comigo espalha. Então, vejam bem que dado interessante. Mas há um complemento aqui que Lucas traz para nós, que não se encontra nesses versículos 14 a 23 do seu capítulo 11, que é o complemento registrado por Marcos e por Mateus, que é justamente quando Marcos e Mateus afirmam que todos os pecados e blasfêmias que os homens fizerem aos homens e ao próprio Filho do Homem serão perdoados. Mas todo o pecado e blasfêmia feito contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. Então, nós vamos observar que Mateus e Marcos trazem essa informação. Aqui nós vimos em Lucas que ele não trouxe essa informação nesses versículos, mas ele vai trazer no capítulo 12, dentro do versículo 10. Então, nós vamos ler o versículo 10 do capítulo 12 de Lucas, que é o complemento, juntamente a Marcos e Mateus, nessa passagem. Diz assim: e todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, a ele se perdoará. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não se perdoará. Então, o evangelista Lucas traz essa passagem, não nesses versículos que lemos, que fazem comunhão com Mateus e Marcos, mas ele registra essa blasfêmia contra o Filho do Homem, que será perdoado os seus pecados, e contra o Espírito Santo não será perdoado, no versículo 10 do seu capítulo 12. Então, fica aí esse registro. Ok? E outra coisa também, dentro do Evangelho de Lucas, que nós lemos, que não é trazido por Marcos e nem por Mateus. Lá em Mateus, inicia-se assim. Vamos voltar lá, porque o estudo ele precisa ser bem digerido. E trouxeram-lhe um endemoniado, cego e mudo. Vejam bem, quem que era o endemoniado? Um homem, uma pessoa. Tudo leva a crer que era alguém do sexo masculino. Porque se fosse do sexo feminino, os evangelistas teriam registrado. Eles trouxeram uma endemoniada. Então, era alguém do sexo masculino. Estava corporificado, um espírito encarnado. Estava sob a atuação de uma influência espiritual tão grande e tão grave que dentro da doutrina espírita nós classificamos como uma obsessão, já no seu terceiro nível, uma obsessão por subjugação. Sabemos que a obsessão, ela inicia, conforme ensina-nos Allan Kardec, em comunhão com a espiritualidade superior, no Livro dos Médiuns, dentro do capítulo 23, onde ele vai trazer para nós sobre a obsessão,
ela classifica-se em três fases, ou três etapas. A obsessão simples, a obsessão por fascinação e a obsessão por subjugação. Então, aqui, podemos levar a essa interpretação que levaram até Jesus um homem que estava sob uma influência espiritual, uma obsessão que já se caracterizava no terceiro nível, por subjugação. Porque este homem não via e nem falava. Para que ele chegasse a essa condição, é preciso lembrar que essa classificação proposta pela doutrina espírita, em níveis diferentes, ela vai ganhando cada vez mais corpo à medida que cada um de nós vamos cedendo ou vamos nos permitindo a essa influenciação do ponto de vista negativo. A obsessão, ela vai se caracterizar devido àquilo que nós estamos atraindo para os espíritos que irão nos influenciar de forma negativa. Então, este homem, que era mudo e cego, proposto por Mateus, ele passou pela obsessão simples, chegou à obsessão de fascinação, até se permitir chegar ao processo de subjugação. Ninguém chega já a uma obsessão por subjugação se não passar pelas fases anteriores ou pelos níveis anteriores. Começa pela obsessão simples. Se não tomarmos cuidado, essa obsessão pode vir a se tornar uma obsessão por fascinação. E se não tomarmos os cuidados necessários, termos uma ajuda necessária, pode chegar à obsessão por subjugação. Bom, então esse é o primeiro ponto. Dentro deste versículo 22 de Mateus, o evangelista Lucas traz algo diferente, porque Marcos não traz. Dentro do Evangelho de Marcos, no capítulo 3, versículos 20 a 30, ele não narra-nos que houve este processo. Ele já parte dizendo-nos que, ao ir para casa, isto é, Jesus direcionando para casa, mas ele não fala qual casa, e nem qual cidade. Depois nós vamos entender. Fazendo uma ponte de Mateus com o Evangelho de Lucas, olha que coisa interessante. O evangelista Lucas já inicia nos narrando que não foi levado a Jesus somente o homem, mas o espírito. Ele estava expulsando um demônio que era mudo. E sucedeu que, ao sair o demônio, o mudo falou e as turbas maravilharam-se. O evangelista já está nos narrando que o homem que Mateus coloca que fora levado a Jesus e já estava ali próximo ao Cristo e Jesus o curando, ele descreve para nós que o espírito que influenciava aquele homem era mudo. Mas ele não fala que era cego. Então, vejam bem, Mateus fala que o homem estava cego e mudo, sob uma influência de um espírito. Marcos não nos traz. E Lucas já nos traz que o espírito que estava influenciando o homem e que, na visão interpretativa da teologia, dos textos bíblicos, é essa personificação demônio ou Satanás, não era cego, estava apenas mudo.
E quando Jesus expulsa este espírito, o mudo passou a falar. Olha que coisa interessante. Então, três evangelistas, um trazendo de uma forma, o outro não comentando nada e o outro trazendo um apontamento diferente a este. Pois bem, lá no Evangelho de Mateus, o evangelista vai trazer para nós um dado interessantíssimo, que é registrado também neste mesmo capítulo 12, porém, Jesus falando aos fariseus. Foi naquele episódio que está nos versículos iniciais, dos versículos 1 aos versículos 8, que nós já estudamos, quando os apóstolos eles arrancaram as espigas e passaram a comer, os fariseus chegando próximo a ele, e Jesus vai dar um ensinamento aos fariseus sobre Davi, o rei Davi, e a essa época que Jesus está narrando aos fariseus, que nós estudamos já, ele ainda não era e nem estava consagrado como o rei de Israel. Aqui o evangelista Mateus, no versículo 23, vai trazer para nós que as turbas, quem são as turbas? As multidões, ou a multidão que sempre acompanhava Jesus. Não eram os apóstolos, não eram os discípulos mais diretos. Então nós precisamos fazer essa separação. Quando o texto bíblico ele está nos narrando, precisamos ter os olhos atentos na interpretação de quem está próximo a Jesus. No caso, os apóstolos, os discípulos mais diretos, sempre estavam próximos a ele. Porque terá passagens que nós vamos estudar e já estudamos, que Jesus está a sós com os apóstolos. Está a sós com um ou dois apóstolos ou com algum outro discípulo. Quando a gente fala discípulo, nós estamos falando daqueles discípulos anônimos, que são muitos, que foram muitos. Só que o texto bíblico não nos narra. Como é que nós sabemos disso? Através da doutrina espírita. Dentro das obras subsidiárias do Espiritismo, especialmente aquelas fornecidas pela espiritualidade por intermédio de Francisco Cândido Xavier. Em muitas dessas obras, que vão descrever sobre os textos ou remontar passagens dos textos bíblicos, nós vamos observar Jesus sempre dialogando com algum discípulo, que necessariamente não era apóstolo. Vou citar apenas um exemplo. No livro Boa Nova, nós temos o diálogo de Jesus com Joana de Cusa. Joana de Cusa não era uma apóstola ou um apóstolo direto de Jesus, mas era uma discípula. Mesmo não participando efetivamente em muitas situações que discípulos e apóstolos presenciaram, ela foi uma discípula de Jesus. Para ser apóstolo ou discípulo de Jesus, necessariamente não quer dizer que eles teriam que estar próximos a ele. Quantos espíritos que estiveram encarnados à época do Cristo não estiveram próximos a ele, foram discípulos dele. Não somente entre os israelitas, mas também entre as diversas etnias presentes à época. Vou citar um outro discípulo ou uma discípula de Jesus. Lívia, a esposa do senador Públio Lentulus. Uma discípula de Jesus. Para a gente observar
como a riqueza proposta pelo Espiritismo, ao trazer essas informações para nós, e se nós soubermos conjugar com os textos, trazendo para a atualidade daquilo que nós estamos hoje vivenciando na humanidade, enriquece-nos o entendimento e a compreensão. Então, o evangelista Lucas vai nos trazer que aquele espírito era apenas mudo, não era cego. Mas o encarnado, que estava sob a influência deste espírito que era mudo, estava cego e mudo. Mas como que pode ser isso? Então, nós abrimos esse parênteses e vamos fechar, porque nós vamos tratar disso depois com calma, no encaminhamento aqui dos estudos, porque o estudo ele é sequencial. Nós não temos pressa. O pessoal que já estuda conosco há bastante tempo já sabe disso. Nós vamos caminhando aos poucos. Bom, então nós trouxemos 3 evangelistas narrando-nos para nós estes fatos, esses acontecimentos. E nós vamos nos deter agora naquilo que os 3 trouxeram, que é justamente essa passagem aqui, ó. No evangelista Mateus, a partir do versículo 31. Por isso vos digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia do Espírito não será perdoada. E quem disser uma palavra contra o Filho do Homem, a ele se perdoará. Mas quem disser algo contra o Espírito Santo, a ele não se perdoará, nem nesta era, nem na era prestes a vir. Lembremos a todos que o Filho do Homem aqui colocado por Jesus é ele mesmo, Jesus, o Filho do Homem. Nós já fizemos inúmeras interpretações a respeito do significado do Filho do Homem. Então, quem já está nos acompanhando há mais tempo já pode entender essa afirmação. Então, Jesus está dizendo, naquele momento, que toda blasfêmia, ou pecado, ou erro feito a ele, o Filho do Homem, será perdoado. Mas toda blasfêmia, erro, que será feito ao Espírito Santo, não será perdoado. Como poderíamos entender isso? Então, os 3 evangelistas trazem essas informações. Só que Lucas, lá no versículo 10 do capítulo 12, lembrando, tá? Em Lucas está no capítulo 10, no versículo 12. E em Marcos, a partir do versículo 28 do capítulo 3. Então, eu vou ler de Marcos. Em verdade vos digo, todas as coisas serão perdoadas aos filhos dos homens. Então já tem uma diferença. Mateus coloca no singular, filho do homem, referência a Jesus. Mas Marcos ele já amplia não somente a Jesus. Veja bem, em verdade vos digo, todas as coisas serão perdoadas aos filhos dos homens. Está no plural. Os pecados e as blasfêmias, que blasfemarem. Quem, porém, blasfemar contra o Espírito Santo, não tem perdão. Jamais. Mas é culpado de pecado eterno. É a colocação de Marcos. Ok? Bom, como é que nós poderíamos entender ou compreender isso?
De que forma? Esses versículos. Ó, lembrando a todos que ainda vamos voltar à questão do endemoniado, do aquele processo, das diferenças entre cada evangelista, o porquê do evangelista Marcos não trazer o endemoniado, mas já partir direto que Jesus estava indo para a casa. Então tem todo um contexto em cima disso, que nós vamos entender depois com mais calma, com mais naturalidade. Mas nós queremos saber o porquê dessa questão da blasfêmia. Então, nós vamos nos servir da resposta de Emmanuel, que está no livro O Consolador, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Porque essa pergunta foi feita a ele, que está na questão 303 do livro O Consolador. Pergunta a Emmanuel: qual o sentido do ensinamento evangélico? Todos os pecados ser-vos-ão perdoados, menos os que cometerdes contra o Espírito Santo. Então, veja bem, eles fazem essa pergunta a Emmanuel. E Emmanuel vai responder. A aquisição do conhecimento espiritual com a perfeita noção de nossos deveres desperta em nosso íntimo a centelha do Espírito Divino, que se encontra no âmago de todas as criaturas. Nesse instante, descerra-se a nossa visão profunda, o santuário da luz de Deus, dentro de nós mesmos, consolidando e orientando as nossas mais legítimas noções de responsabilidade na vida. Enquanto o homem se desvia ou fraqueja, distante dessa iluminação, seu erro justifica-se, de alguma sorte, pela ignorância ou pela cegueira. Todavia, a falta cometida com a plena consciência do dever, depois da bênção do conhecimento interior, guardada no coração e no raciocínio, essa significa o pecado contra o Espírito Santo. Porque a alma humana estará, então, contra si mesma, repudiando as suas divinas possibilidades. É lógico, tanto, que esses erros são os mais graves da vida, porque consistem no desprezo dos homens pela expressão de Deus que habita neles. É a resposta que Emmanuel dá a este ensinamento, ao sentido deste ensinamento proposto por Jesus, trazido pelos três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, falando-nos de algo muito importante, que quando nós buscamos o conhecimento espiritual, e este conhecimento passa a fazer parte do nosso dia a dia, que é o discernimento daquilo que é o certo, que é o errado, a nossa consciência, ela grita. Grita de tal forma que muitos não dão conta, a ponto de quererem fugir de si mesmos.
Mas quando a pessoa, ela exercita ou faz algo em que ela ainda não tem uma compreensão, um entendimento, uma consciência espiritual em relação àquilo ao qual ela esteja fazendo, a sua consciência ainda não está desperta para a essência ao qual cada um de nós somos. Espírito. Essa resposta de Emmanuel, ela vai nos levar a outras conceituações que nós precisamos fazer a partir de agora. E que nós já o dissemos em estudos anteriores, e através dessa resposta vai ficar mais fácil compreendermos, então, o sentido real dessa resposta de Emmanuel. Então, vejam bem. Reino dos céus, reino de Deus, não são a mesma coisa. Embora muitos interpretam como sinônimos. Reino dos céus é uma coisa, reino de Deus é outra coisa. Como assim, Delano? Então, dentro dessa resposta de Emmanuel, dada essa pergunta a ele direcionada deste ensinamento de Jesus a respeito da blasfêmia e do pecado que é cometido ao filho do homem ou aos filhos dos homens, serão perdoados, mas o pecado, a blasfêmia feita contra o Espírito Santo, não será perdoado. Como é que poderíamos entender? Emmanuel dá a resposta. Mas mesmo ele dando essa resposta, fica ainda meio que confuso entendermos plenamente toda a extensão e significado. Então, nós vamos propor aqui agora algo que precisamos compreender. Nós vamos encontrar no texto bíblico várias terminologias colocadas pelos evangelistas, pelos apóstolos de Jesus, no caso, as cartas universais de Pedro, Tiago, João, as cartas de Paulo, as referências ao que seja reino dos céus e reino de Deus. Lembrando a todos que o próprio Jesus vai nos ensinar, nas mais diversas parábolas, como que o reino dos céus pode se desenvolver naquelas parábolas ensinadas por eles em cada um de nós. Então, há parábolas de Jesus, vejam bem que é interessante. Há parábolas de Jesus em que ele vai propor: o reino de Deus é semelhante. Já há outras parábolas que ele vai colocar: o reino dos céus é semelhante. Então, parece que são sinônimos. Céus, reino dos céus e reino de Deus. Mas não são. Há uma diferença enorme. E hoje nós vamos entender essa diferença. Embora já foi nos dada a resposta pelo próprio Jesus, já há 2000 anos, e que foi registrada pelo evangelista Lucas, mas que agora a doutrina espírita vai nos esclarecer de forma mais ampla. No livro, vejam bem, no livro O Espírito da Verdade, que é um livro onde diversos espíritos foram convidados por Emmanuel a comentar e a interpretar passagens
do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8 do livro O Espírito da Verdade, nós temos uma lição trazida pelo André Luiz, pelo Espírito André Luiz, capítulo 8 deste livro, que traz o título A Rigor. E André Luiz, ele vai trazer conceituações e definições que ele aprendeu e estudou no plano espiritual, com os espíritos que estavam ali patrocinando e dando a ele informações e esclarecimentos sobre muitas coisas, dentre eles o próprio Espírito Emmanuel. Neste capítulo 8, que traz o título A Rigor, o livro O Espírito da Verdade, psicografado por Francisco Cândido Xavier e por Valdo Vieira, foi uma parceria dos dois médiuns. André Luiz nos propõe uma série de conceituações e os seus significados, pelo ponto de vista espiritual. E ele vai falar sobre o significado de Espírito Santo, Reino de Deus e Reino dos Céus, dentre outros. Então vamos lá. Reino de Deus. Definição proposta por André Luiz no livro Espírito da Verdade. Significa estado de sublimação da alma ou do espírito, criado por ela própria, por ele próprio, através de reencarnações incessantes. Quando o espírito, fora do corpo, ou estando no corpo, a alma, transitando no corpo, o espírito encarnado, traz o reino de Deus em si, e essa criatura, esse ser, já encontra desperto para essa realidade, significa que este espírito está num patamar muito, mas muito mais acima da nossa humanidade. Raros, vamos afirmar aqui, raros foram os espíritos que estiveram encarnados na Terra que vivenciaram no corpo esse estado de sublimação. Isto é, que vivenciaram no corpo físico o estado de sublimação, de terem a consciência desperta, por trazerem a consciência em si mesmos deste reino na intimidade mais profunda dos seus espíritos. Eu vou citar apenas 3, com exceção de Jesus, é claro. Eu vou citar 3 espíritos que, ao estar encarnados, traziam a sublimação em si mesmos deste reino de Deus dentro de si mesmos. Sócrates, filósofo grego, José da Galileia, esposo de Maria, pai biológico de Jesus, e Maria de Nazaré. 3 espíritos que traziam este estado de sublimação da alma, do reino de Deus dentro de si mesmos. Reino dos céus. André Luiz nos informa que reino dos céus significa esferas espirituais santificadas, onde habitam espíritos superiores que exteriorizam do próprio íntimo
a atmosfera de paz e felicidade. Então, vejam bem, qual é a diferença de reino dos céus ou reino de Deus? O reino de Deus é a consciência desperta, a individualidade desperta da sua realidade espiritual, conjugando o despertar dessa consciência de forma dinâmica em toda a movimentação que este espírito, estando encarnado ou não, realiza, pois que todas as suas ações estarão compatíveis com a realidade espiritual sublimada, ao qual ele já se encontra, o espírito. Reino dos céus são as esferas ou as dimensões espirituais que estarão de acordo com o estado evolutivo desses espíritos. Então, vou citar um exemplo. A cidade de nosso lar. Os habitantes que se encontram lá. Poderíamos dizer que é uma esfera espiritual onde ali, entre aspas, o espírito pode afirmar que é o céu para ele? Claro. O próprio Lísias diz isso a André Luiz, um dos personagens do livro, que aqui na colônia ou cidade espiritual de nosso lar, temos a bênção do trabalho. E essa bênção do trabalho constitui para nós o céu. Veja bem, coisa interessante. Mas a mãe de André Luiz, que não habitava na cidade espiritual de nosso lar e estava numa cidade mais elevada, numa dimensão mais elevada, ela estava, ou poderíamos dizer, ou afirmar, que se encontrava numa esfera melhor que a de nosso lar, claro, está acima. E essa esfera não pode representar uma dimensão de céu? Pode. Claro que pode. E assim sucessivamente. Então, reino dos céus significa a dimensão espiritual ou a dimensão vibratória que cada espírito traz dentro de si. Porque essa dimensão vibratória que cada espírito traz dentro de si é para onde ele será atraído. É aonde ele tem afinidade, é aonde ele tem sintonia. Por isso Jesus ensina: onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Coisa interessante. Mas André Luiz, ele traz também a definição de Espírito Santo. Porque na passagem, a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada, mas contra o Filho do Homem e contra os filhos do homem serão perdoados. Lembremos que Jesus, ao ser crucificado por nós, pela humanidade, nos perdoou. Ao dirigir ao Pai, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Essa resposta, ou este ensinamento de Jesus para a humanidade, que foi a resposta dele àquilo que nós fizemos a ele, e ao mesmo tempo ensinando-nos como devemos nos conduzir diante de Deus, diante da própria consciência. Emmanuel, de certa forma, trouxe para nós essa lição do livro Consolador. E André Luiz vai dizer que Espírito Santo, conceituação por parte da espiritualidade, falange dos emissários da providência que superintende
os grandes movimentos da humanidade na Terra e no plano espiritual. Vejam bem, coisa profunda. Falange dos emissários da providência divina, que estão superintendendo, estão supervisionando os grandes movimentos da humanidade na Terra e no plano espiritual. Quer dizer que há um departamento na Terra, nas esferas espirituais mais elevadas, onde todos os processos realizados por nós, seres humanos, individualmente ou coletivamente, são supervisionados e analisados por essas falanges. E mediante, dentro da providência divina, serão destinados os recursos ou as providências para as reencarnações, não somente individuais ou coletivas. Então, quando se peca contra o outro, tranquilo. Pecar contra o outro é tranquilo. Só que, dentro da lei de causa e efeito, tudo que nós fazemos, a quem quer que seja, nós fazemos a nós mesmos. Ninguém faz nada pelo outro. Ninguém faz nada para o outro. Tudo o que fazemos, seja de bom ou de ruim, fazemos para nós mesmos. Se nós fazemos o mal que estamos cometendo contra o outro é o mal que estamos cometendo contra nós mesmos. Então, pecar contra o Espírito Santo é entrar num campo negativo mediante as reencarnações que serão dolorosas, expiações pelas quais passaremos. Só que, na época em que Jesus ensina isso, e os evangelistas registram, Jesus não poderia falar abertamente para eles: olha, se vocês agirem dessa forma, terão que retornar num processo expiatório. Por que Jesus falaria isso para eles? Foi necessário que o tempo se processasse para entendermos. Então, Espírito Santo é a falange dos emissários ou daqueles espíritos que atingiram um grau de evolução e que vão supervisionar, dentro da providência divina, os grandes movimentos da humanidade na Terra e no plano espiritual. E aí nós podemos trazer a analogia dos departamentos de reencarnações que existem nas cidades espirituais ou nas colônias espirituais. Aquele departamento em que André Luiz, no livro Missionários da Luz, dentro do capítulo 12, proposto por Alexandre, e que tem sido comentado ultimamente nas nossas lives. O que significa aquele departamento? Uma superintendência. Porém, ali é um departamento, mas existem supervisões superiores a ele. Então, o reino de Deus é a sublimação do espírito. Como que ele vai fazer isso? Aí vai ficar fácil nós entendermos, então, o ensinamento de Jesus, que está no Evangelho de Lucas, em seu capítulo 17, versículo 20. Então, vamos lá para Lucas, para que nós podemos fechar com essas reflexões, conscientes de que nós retornaremos a elas ainda. Estamos apenas iniciando os movimentos interpretativos iniciais destes versículos 22 a 32 do capítulo 12 de Mateus. Então, vai dizer-nos Lucas, no capítulo 17, versículo 20. Olha que coisa interessante, para fazermos essa ponte. Eu vou ler o capítulo
o versículo 20 e 21. Capítulo 17 de Lucas. Interrogado pelos fariseus sobre quando vem o reino de Deus, em resposta disse-lhes: o reino de Deus não vem de modo visível. Talvez não tenha. Então, quando André Luiz está numa esfera espiritual tal qual a cidade espiritual de nosso lar, o que ele pensou? Estou no céu? Aí os amigos espirituais, não, estamos bem longe do céu, ou seja, de esferas elevadas. Quando a mãe de André Luiz visita ele, André Luiz pergunta: a senhora já habita o céu? Não, meu filho. Eu habito uma esfera mais elevada, mas ainda não é o céu. Existem esferas mais elevadas, e assim sucessivamente. É o que Jesus está dizendo. Que o reino de Deus ele não vem de forma visível. Não são esferas espirituais, são os céus. E nem dirão, vede aqui ou vede ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. Ensinou Jesus. E aí André Luiz, no livro O Espírito da Verdade, vai dizer justamente isso para nós. Que reino de Deus significa estado de sublimação ao qual o Espírito concretizou dentro de si. E este estado de sublimação permite a ele transitar pelas dimensões e pelas faixas espirituais, pelos céus de várias dimensões espirituais nos universos dentro do espaço cósmico. Mas o nosso tempo fechou por hoje. Apenas estamos levantando essas interpretações para que depois demos continuidade às mesmas. Agradecemos a oportunidade e que Jesus nos abençoe. Maria.